capítulo número 2. Nesse capítulo, nós vamos ter o relato, então, do nascimento de Moisés. Moisés, ele era descendente da tribo de Levi, versículos número 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Ele foi concebido exatamente no meio ao decreto de morte aos meninos de Israel. Então sua mãe o escondeu por 3 meses, até que se tornou insustentável. Com certeza e sob a direção de Deus, ela pôs o menino em uma pequena embarcação caseira e o colocou então no rio Nilo. Enquanto a correnteza o levava, a sua irmã, a irmã de Moisés, observava de longe a margem. Versículo número 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Aconteceu então que a filha de Faraó o encontrou e mesmo percebendo que era filho dos israelitas, teve piedade dele. Versículo número 6. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Aí então, neste instante, sua irmã apareceu a ela e lhe perguntou se gostaria que ela chamasse uma mulher de Israel para amamentá-lo. E a filha de Faraó consentiu. Então, ela trouxe a sua própria mãe, que foi paga para amamentar seu filho até que desmamou. Sendo maior a criança, a filha de Faraó lhe deu o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. Versículo número 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Já adulto e membro da realeza egípcia, Moisés viu um israelita e estava sendo maltratado por um egípcio. Versículo número 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então isto o incomodou muito. Percebendo que não havia ninguém por perto, ele atacou o egípcio e o matou para defender o israelita. Versículo 12. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí no dia seguinte, havia 2 israelitas brigando. E Moisés então vai tentar acalmá-los. Foi quando um deles fez a pergunta para Moisés, versículo 14, o qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu Moisés, pois, e disse: Com certeza o descobriram. Faraó acabou descobrindo e quis matar Moisés, que antes de ser pego fugiu para Midian. Versículo 15. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. As filhas do sacerdote de Midian foram então tirar água para dar de beber ao rebanho, e alguns pastores que estavam ali as expulsaram. Mas então Moisés as defendeu. Versículo 17. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Aí elas, voltando lá para o seu pai, Reuel, estranhando, pois elas chegaram cedo, e elas responderam, versículo 19, responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel pediu que chamassem Moisés, versículos 21 e 22. Moisés
consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Depois de algum tempo, morreu então o rei do Egito, e os filhos de Israel sofriam sob a servidão, e clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo número 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E assim nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.